toma conta do coração e de repente algo terrível. Veja que a queda de Uzias, o juízo sobre Uzias e o seu comportamento e a sua casa e ao seu reino começa no verso 16. No verso 15 termina dizendo: até que se tornou poderoso, encheu-se de fama. Fama e poder andam juntos, a fama e o poder. Olha o coração dele se enchendo. Uzias, tu és o cara, tu és o top das galáxias, tu és o melhor. Foi se enchendo, se inflando como um balão por causa do seu poder. Veja no verso 16: mas quando se tornou poderoso em seu coração, se exaltou, e isso fez cair, e ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Poxa vida, poderia ter terminado tão bem, com um reino de estabilidade, se não desejasse de forma inquieta, presunçosa, distante de Deus, né? Porque às vezes o cara está pensando, tudo que eu faço, Deus está do meu lado. Eu faço e aconteço e Deus me faz prosperar. As pessoas que estão ao meu redor reconhecem os meus méritos, reconhecem os meus feitos. Já estou na posição da quarta pessoa da Trindade. Se não for por mim, o evangelho aqui nessa região não se propaga. É terrível. Se não for por mim, as coisas não acontecem. E aí começa a sua queda. Ele vai oferecer incenso. Sabemos muito bem pelo livro de Levíticos, lá em Êxodo capítulo 30 também, demonstrando que existe um clã, especificamente uma tribo, a tribo de Levi, e um clã selecionado. Existia toda uma escala específica. Veja ali que o pai de João Batista, né, Zebedeu e Salomé, e tinha lá o Zacarias, né, o pai de Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote e ele havia sido escalado para oferecer incenso. Então imagine que às vezes existiam muitos, centenas e milhares de judeus que eram escalados para, ou melhor dizendo, de levitas escalados para oferecer incenso. E às vezes um levita é escalado uma vez só em toda a sua vida para oferecer incenso. E o Zacarias, quando entra no templo para oferecer incenso, o Senhor fala com ele e concede a bênção lá, né, revertendo a esterilidade de Isabel. Então, alguns levitas somente uma vez na vida exerceriam uma função como essa de oferecer incenso, né? Veja, Nadab e Abiú entraram embriagados para oferecer incenso e foram fulminados. Veja o rei Saul também, né? Foi oferecer holocausto, não esperou o juiz Samuel, não esperou ali o profeta, o orientador, e foi algo terrível. A sua impaciência e a fama e a pressão dos soldados ali o fizeram oferecer holocausto, e ele foi ali punido pelo Senhor. Seu reino foi tirado, houve uma promessa, um juízo. Seu reino vai ser tirado de você, da sua dinastia, e vai ser concedido a um homem segundo o meu coração. Foi punido o rei Saul por conta disso. Veja que ele pega o incensário, entra no templo, no verso 17. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos. Veja que Esdras faz questão de declarar, era sacerdote corajoso, porque quem é que teria, numa época em que o rei tem tanta fama, tanto poder, chegar no rei e contrariar, né? Terrível a situação. Veja nos dias de hoje como existem homens corruptos, né, que tiram lá a foto com o pastor, né? Tem gente assim que eu tenho pavor, meu. Entra dentro da igreja. Em outras filmagens, o cara adorando o Baal lá, mas o cara entra dentro da igreja e ele fica lá no lugar de honra da igreja. Tem cena como essa aí, né? Veja que esses sacerdotes aqui são cearenses. Não, 80, vão, breca o rei na sua presunção. Isso não é competência, não é prerrogativa do rei fazer isso. Não pode entrar, que é somente os levitas, somente o clã araônico que pode fazer isso. Não pode, olha, for atrás do rei, for atrás. Sai, rei, sai.
se ele fosse humilde, se ele fosse humilde e reconhecesse o seu erro, ele poderia não ter sido punido. Eu não preciso disso. Eu não preciso, eu tenho um Deus bom que me concedeu, Ebenezer permitiu que eu chegasse até aqui, para ser um dos melhores, se não depois de Davi, o melhor rei de Israel. Eu não tenho antecedentes de idolatria. Você não encontra aqui na pessoa de rei Uzias, que ele foi um amante de deuses, de mulheres pagãs para adorar demônio, capeta. Vê tanto rei de Judá aí, Salomão adorou Moloque, tantos outros capeta e outros ídolos. Você não vê descrevendo isso no caráter de Uzias. Ele foi verdadeiramente um adorador de Deus. Mas veja que em certas áreas o rei não tem que se mexer. Muitas vezes algumas pessoas perguntam para mim: ô pastor Fernando, entra na política, cara, você entende o negócio. Não, Deus não me levantou para isso. Deus não me levantou para isso. Você tem que exercer aquilo ao qual o ministério e a vocação ao qual o Espírito te orientou para ser. Não tem que ser isso, né? E aí ele foi lá, os sacerdotes tentaram repreender, 80 sacerdotes, muito valentes, foram lá repreender o rei. E aí veja no verso 18: e se opuseram ao rei Uzias. Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. É algo muito interessante que os profetas vão revelar, né? O profeta Amós, no começo das suas visões, lá, numa das suas visões, eles falam que houveram um grande e terrível terremoto. Tanto Amós quanto o profeta Zacarias relatam que houve um terremoto nessa região. Isso era lembrado por todos os videntes, por todos os profetas da história. Lá em Zacarias 14 fala acerca disso, né? Lá em Zacarias 14 fala acerca disso. Zacarias 14, verso 5, é comparado até ao terrível dia do Senhor. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugisse diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Algo interessante no cumprimento dessa profecia, que quando até o Senhor Jesus Cristo fugir para os montes, salvar as vossas vidas, ai das grávidas, ai das que amamentam, né? Quando houve o cerco de Jerusalém pelos romanos, eles se lembraram dessa profecia aqui, ó, e fugiram pelos montes, né? Diante do avanço, do cerco ali de Roma contra Jerusalém. Aqui houveram fenômenos sobrenaturais quando Uzias praticou esse terrível pecado, né? E aí veja no verso 18, na outra parte, né? A parte B do verso 18, 26, 18, mas aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso, sai do santuário, pois pecaste, e isso não te honrará diante do Senhor. Isso não vai te trazer honra nem glória. Não exerça algo que não é da tua competência, Uzias. Então Uzias ficou indignado. Ele estava segurando na mão um incensário para queimar incenso. E quando se indignou contra os sacerdotes, apareceu lepra em sua testa e na presença dos sacerdotes do templo junto ao altar. Veja que o juízo foi evitado, porque os sacerdotes entraram para impedi-lo. Se ele tivesse, como eu disse, se arrependido, opa, voltar para trás, isso não compete a mim. Mas veja que quando ele ficou irado contra os sacerdotes, o Senhor feriu ele com juízo. Deu um toque, ó, vai passar a risca, vai continuar presunçosamente, então agora eu vou te ferir. Feriu a testa dele com lepra. Sabe, se houvesse, os médicos da época eram o sumo sacerdote e os sacerdotes. Eles já logo identificaram aquilo como uma lepra, esbranquiçou a sua pele. E quão terrível, não dá tempo a gente descrever aqui a situação de exclusivismo que era submetido uma pessoa que tinha lepra. Lepra representa a maldição do pecado.
né? Juízo do Senhor, algo terrível, né? Quando Deus quis punir certas nações pagãs, usou a lepra, né? Algo terrível. E Deus mostra que ele fere as suas autoridades, né? Miriam contraiu lepra. Deus aqui fez o rei Uzias, por causa da sua indignação, pela sua persistência, na sua presunção, orgulho, o Senhor o feriu. E com isso é algo muito terrível, né? Por que o Senhor muitas vezes ele fere certos homens a quem ele concede grande poder e fama? Lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, veja o que Deus revela a Paulo quando ele vai em projeção espiritual ao terceiro céu. 2 Coríntios 12, 7. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Veja no verso 10. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Veja que Deus concede a alguns homens o poder. Veja que ao apóstolo Paulo foi conferido poderes sobrenaturais, 5 ministérios, todos os dons espirituais que estão na carta aos Coríntios, capítulo 12, todos os dons foi conferido. E quando nós podemos ver isso presente nos dias de hoje, alguns homens que possuem certos dons espirituais, como eles agem? Se corrompem, né? Tem um que há pouco tempo aí, na primeira década dos anos 2000, usava lá, fazia unção de transferência de unção, né? Ungia, derramava azeite no pé para transferir unção através do pé. E aí de repente se encheu de presunção, cobrava altos cachês para pregar nas igrejas. E tinha pastor que pagava, né? Para ver toda aquela pirotecnia, aquelas bravatas, né? Até que ele lá começou a fumar maconha, né? Virou um usuário de droga e foi abatido. Foi lá para um local para fazer a purificação biológica do seu ser, porque estava todo contaminado, cheio de arrogância, de presunção nas suas mensagens. E aí tá voltando de volta aí, eu vi alguns posts dele aí no Instagram, não vou citar nome, procure, né? E assim é que a forma do nosso Deus trabalhar, né? Deus concede posições, cargos, funções, dons do Espírito Santo. E a gente tem que olhar para Sansão, a gente tem que olhar para Saul, a gente tem que olhar para o rei Uzias e entender que o Senhor concedeu às nossas vidas dons. O Senhor nos concedeu faculdades, recursos que provêm dele, até nas poucas coisas. Para Paulo, você vê que no âmbito espiritual, ministérios e vocação, talvez muitos profetas do dia de hoje não alcancem ou não alcançaram, né? Não temos o registro do que Paulo alcançou, mas veja que Paulo fala: eu me alegro nas fraquezas, porque é nessa fraqueza, sendo humilde, me submetendo à vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, Deus me torna grande, eu agrado a sua vontade, o Espírito dele se alegra em habitar em mim e executar o seu propósito através de mim. Temos que olhar para as Escrituras e vermos a orientação. Quão terrível é a penitência sobre a vida do rei Uzias, porque seus súditos, sua família ali viram essa situação e por orientação do sacerdote, que ele seja afastado do governo para não contaminar a sua casa, para não ser disseminado isso entre os súditos, que seja afastado da governança. Foi afastado por conta do orgulho. Lembrou de alguém que começou tudo isso? Quem foi afastado por orgulho da maior hierarquia das criaturas angelicais? Lúcifer. Começou ali uma rebelião e do céu ele foi banido. Foi banido, foi exonerado. E aí não pôde concluir o seu governo. Seu filho Jotão, bom rei, ali dá continuidade ao seu reino. E ele ali não podia mais entrar na casa do Senhor para adorar. Não podia mais exercer o seu governo. Quão terrível é, quão terríveis são punições como essa.
Não sejamos presunçosos nem arrogantes, mas busquemos no Senhor, sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo, na sua humildade, buscando a sua influência, a sua interferência, para agirmos, para procedermos, para atuarmos em prol do reino de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã, que Ele realize uma grande obra em nossa vida e que o Espírito Santo tenha total liberdade em nossos corações para intervir, para nos instruir por meio da sua palavra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã.